pessoal, tudo bem com vocês? Quero compartilhar minha reflexão do dia com vocês. Uma palavra que eu acredito que vai te fazer pensar sobre muitas coisas na sua vida e eu acredito que essa palavra vai te aproximar mais de Deus. Vou ler para você o Evangelho de Lucas, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 13, que diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então, o diabo disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essa pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então, o diabo o levou para um lugar mais alto, e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo, e disse: eu lhe darei todo esse poder e glória destes reinos, porque isso me foi entregue, e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor seu Deus, e preste culto somente a Ele. Então, o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o guardem, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo: também foi dito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus, até o momento oportuno. Essa passagem aqui ela é muito forte, ela é muito interessante, porque as tentações que Jesus passou quando ele estava no deserto são tentações que o diabo ele tenta fazer na nossa vida todos os dias. Por exemplo, aqui no primeiro caso, o diabo tentou atacar Jesus por meio da carne. Jesus estava com fome, ele estava 40 dias sem comer nada. Então ele achou ali um ponto de fraqueza, que ele achou que ele poderia se aproveitar de Jesus. Mas Jesus não caiu nessa tentação. Depois ele foi para uma segunda estratégia, ele tentou usar um sentido do ser humano de ganância, de poder, de sonhos, tentando vender uma glória que é falsa, que é terrena para Jesus. Mas Jesus também não caiu nessa tentação. E aí por fim, o diabo tentou usar a própria palavra de Deus para enganar Jesus, mas distorcendo a palavra do Senhor, assim como muitas pessoas hoje distorcem a palavra de Deus, distorcem o Evangelho, e muitas pessoas têm caído, mas Jesus não caiu. E sabe o que é interessante? Que tem em comum entre essas três estratégias diferentes que o inimigo tenta usar, porque na verdade o inimigo ele tenta usar várias estratégias para nos enganar, para nos afastar de Deus e para fazer a gente cair em pecado. Mas Jesus escapou de todas elas com uma única estratégia: a palavra. Jesus respondeu a todas as tentações do diabo apenas usando a palavra, porque Jesus conhecia a palavra. E por ele conhecer a própria palavra o ajudou a resistir a todas essas tentações. O que eu quero te ensinar com isso, irmão, é que você precisa ler a Bíblia, você precisa estudar a palavra, porque por meio da palavra é que a gente conhece a Deus. Por meio da palavra a gente conhece a vontade dele, e por meio dela a gente consegue se fortalecer para que o inimigo não nos engane. Porque muitas vezes nós podemos ser enganados, ser levados por tudo que o diabo tenta fazer na nossa vida para afastar a gente de Deus, por a gente não conhecer a palavra de Deus, a gente não conhecer a vontade de Deus. E a partir disso, muitas vezes a gente nem conhece a Deus, porque a palavra é a revelação suprema do Senhor. Então, se você não tem o hábito de ler a Bíblia, se você não tem o hábito de estudar a palavra, coloque isso na sua vida, porque dessa forma, além de você estar se blindando, você também vai conseguir se aproximar mais de Deus, conhecer mais a Deus, e assim poder ter uma vida mais de acordo com o que Ele espera para você. Eu espero que Jesus te abençoe muito nesse dia. Amém.